acho que a cirurgia é uma das áreas mais intensas da medicina, né? Tanto de parte física quanto emocional. Vocês estão sempre expostos a fatores de estresse. A gente queria, né, os meninos queriam que vocês falassem em relação aos desenvolvimentos, né, de mecanismos para conseguirem ter esse controle, como que vocês fazem em relação aos plantões. É fundamental, né? Aqui a gente já comentou um pouquinho no início, né? Mas assim, a noção de que às vezes a gente tem que se afastar um pouco para raciocinar novamente, o planejamento rápido do que fazer, né? Exemplo, e a manutenção exatamente do controle. Pô, não tem por que a gente sair gritando, a situação já está estressante. A tendência de todo mundo que chega a querer coordenar. Então, qual que é realmente a função do médico? Também na cirurgia, falando de urgência, mas falando da cirurgia. O cirurgião no centro cirúrgico, na sala cirúrgica, ele é o responsável pela equipe. Ah, mas a complicação foi anestésica. O cirurgião é o responsável. O anestesista, ele é corresponsável. Então, assim, de condutas, de suspensão de cirurgia, de condutas, tu tem que estar durante a cirurgia prestando atenção em tudo. Sim. Às vezes tu começa a ouvir um barulhinho diferente no monitor, lá tu diz, chama o anestesista, o que está acontecendo aí? Os caras, às vezes, eles ficam bravos, que a gente quer coordenar. Mas é isso, tem que delegar, mas tem que checar o que tu está delegando, né? Então, às vezes, o principal é isso, é parar, respirar, tentar enxergar o todo de novo. Quantas vezes, né, o Vitor deve ter outros exemplos, em cirurgia, tu tá ali e tu tá indo num caminho que às vezes tu não tá vendo saída. Tu solta tudo, para, vamos começar do zero aqui, vamos de novo. E aí tu começa a refazer os trabalhos e aí acaba dando certo, né? E em relação a isso, assim, da questão do controle emocional, dessa questão do plantão, vocês já perceberam influência na vida pessoal de vocês? Depois de um plantão mais extenuante em relação a esse controle? Total. Às vezes é difícil a gente desligar logo em seguida do plantão, né? Principalmente porque a descarga adrenérgica ainda está muito, muito exacerbada, assim. O que me acalma é chegar em casa e as meninas demandarem um pouco mais de atenção. Mas às vezes a gente dá umas estouradas sem saber, assim. Aí a minha esposa é psicóloga, às vezes ela me chama no cantinho e diz só, tu tá estourando, mas não tem nada a ver com as meninas aí. Aí a gente tem um pouco mais de noção. Mas às vezes essa função da gente ter que ter esse controle o tempo todo no processo da urgência e emergência nos deixa com um sentimento meio contido, assim, da necessidade da explosão. E, às vezes, infelizmente, a gente chega e explode em casa. Então, a importância de fazer, às vezes, um exercício físico, entendeu? De ter uma noção, entra no carro, grita, esbraveja, xinga tudo e chega em casa, respira e entra. Então, isso, às vezes, acontece. Mas, de novo, é autoconhecimento. Eu preciso entender o que está acontecendo para poder responder a isso. Eu aprendi na marra. Né? Se eu tivesse tido alguém para me ensinar essas questões, teria sido muito melhor. Então, esse é o objetivo, é que a gente pegue o que a gente aprendeu na marra e consiga... É que a gente vai aprendendo no teste, né? No teste, exato. O que eu faço para tentar me ajudar? E a gente não vai sabendo que dá certo até fazer algo. Né? Exato. Então, um dos objetivos nosso vai ser esse. Pegar as suas experiências pessoais e transferir para que os meus erros não sejam os mesmos teus e tu comece a partir daí. E daí a importância, às vezes, da sala de aula. O conhecimento, o conteúdo, isso eu falo direto. Eu falo, eu vou trazer para vocês, está no meu objetivo de aula lá. O objetivo é introduzir o assunto, gerar curiosidade sobre o tema, para que os alunos possam aprofundar sobre o tema depois. Porque o ChatGPT, a internet, o Open Evidence, os livros, eles têm todos os detalhes que às vezes eu não vou conseguir trazer aqui da parte teórica. Mas a parte prática eles não têm. Então, a minha experiência com aquela patologia que a gente está conversando, o livro não tem. Então, às vezes, a gente passa alguma questão em sala de aula, que nem eu tinha um professor de bioquímica que dizia o cat jump, né, o pulo do gato,
que não vai te trazer. A gente aprendeu que nem a gente estava conversando da cirurgia do esôfago ali. Às vezes tu precisa de uma manobra que não está descrita. E o professor sabe fazer porque ele já viu algumas, ele sabe aonde ele quer chegar, então ele consegue raciocinar que caminho ele tem que traçar, mesmo não sendo o caminho ortodoxo, né? O mais tradicional. Então, isso é importante. E a ideia é que a gente consiga passar essas questões cada vez mais adiante para que os alunos, a partir de agora, comecem dos nossos erros para frente, para que possam crescer de maneira mais rápida. E essa questão de estar diante de uma situação difícil, que você não está conseguindo vencer, não está passando por cima. Um dos chefes meus, ele fala sobre isso. Inclusive, na cirurgia do esôfago, ele estava falando sobre isso. Falou, Vitor, sai daí. Isso aí está gerando muito desapontamento para a gente ficar dissecando nessa região. Vai dissecar onde está mais fácil, em outro lugar, que a gente vai começar a se motivar um pouco mais. Vai começar a sentir mais alegre na cirurgia e a hora que você voltar para o que estava difícil, talvez já não esteja tão difícil assim. Para ver o quanto a mente é plástica, né? A interpretação da situação ela é volátil. É o recomeçar, né? É o parar e buscar uma recompensa para conseguir pensar diferente. Né? E outra coisa que eu até acabei fazendo durante essa cirurgia, e isso foi herança do Exército, é a questão da pré-visualização. Eu lembro direitinho de usar essa pré-visualização no momento que a gente foi fazer um rapel de um prédio de 7 andares de madrugada. Mas tinha que descer lá do prédio, entrar numa simulação de favela, enfim. Nossa. E aí, eu falei, cara, qual que é a chance? Eu, tava sedentário na época, não tinha como, eu não vou conseguir descer esse prédio nunca aqui. Eu vou infartar no meio do caminho, né? E aí, eu lembrei da instrução da pré-visualização. Cara, mentaliza, você pegando a corda, né, apoiando seus pés, segurando a corda no ângulo correto, olhando para cima, olha para baixo, abre a corda, fecha. Você vai conseguir chegar no chão. Todo mundo já foi, deu certo, por que com você vai dar errado? Né? E aí quando você começa a mentalizar isso, imaginar, né, você fazendo esse passo a passo, fui, peguei a corda, desci, consegui. Você se motiva, você começa a ver coisas que a sua visão de túnel estava anulando você conseguir enxergar, né, que você era capaz de fazer e que deveria fazer. E aí começa a ver, talvez seja possível sim. E eu consegui aplicar isso, por exemplo, durante a cirurgia, que estava tudo difícil, a gente não estava conseguindo secar, não estava conseguindo ver fim, e aí você começa a fazer isso e o negócio anda. Você fala, por quê? Né? É do nada que surgiu isso? E sobre os plantões, né? Como a gente se sente com plantões de urgência, emergência e trauma. Às vezes você se sente como uma panela de pressão, né? Eu não esqueço daquela situação que a gente estava operando um garoto com uma lesão pulmonar, que a equipe de emergência avisou assim pra gente, tá parando, ele está parando. E a gente teve que fazer uma toractomia na sala de emergência mesmo, lá no meio do pronto-socorro. E eu falei, tá bom, a gente está fazendo, né? E estávamos nós dois como cirurgiões, né? A gente está fazendo aqui o que é possível. E quando a gente conseguiu fazer uma lobectomia, a gente tirou praticamente 1/3 do pulmão direito do garoto, né? Controlou, ele estabilizou, o sangue que estava sendo transfundido terminou de entrar, a droga vasoativa estabilizou e ele parou de sangrar. E eu lembro que a gente estava tão tenso, eu lembro de sentir os meus dentes tensos, assim, a mordida tensa, né? Quase fazendo um trismo. Aí o Pazeto virou para mim, vamos comemorar, cara, vamos comemorar que o negócio parece que deu certo. Aí você comemora lá, grita e tal, dá uma esvaziada, assim, parece que você fica mais leve. Né? E aí, a hora que termina, que você sai, o corpo dá a impressão de você ter corrido uma maratona. Né? Você está pesado e aí você começa a ficar mole, né? Sentir articulação por articulação e termina o plantão com você se sentindo muito cansado. Né? Isso é prova da tensão que a gente carrega com esse tipo de procedimento, esse tipo de exposição. Então, ter essas válvulas de escape, né? Que seja alguém para conversar, para você contar como foi, né, o que você passou ali, já alivia bastante. E em relação a essa questão do controle emocional, quando a gente volta para a família, né? Ou para o próprio paciente, quando você avisa para o paciente que ele vai operar, assim, ou para familiar que vai precisar fazer uma cirurgia dessa, como que vocês pensam que seria a melhor forma ou mecanismos que vocês têm de abordar? É importante a gente ter isso claro, né, Júlia?
eu sempre comento também, às vezes no plantão, é a 6ª cirurgia de apendicectomia que tu vai fazer no plantão. Uhum. Mas para aquela pessoa, o paciente, né? é a única dele, a primeira dele. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? Em algumas situações, tá ali no centro cirúrgico, é o nosso ambiente, tu tá rindo, tá falando mais alto, e o paciente tá tenso. Então a gente tem que prestar atenção nessas questões às vezes, né? Então chegar para ele, se apresentar, sua cirurgia vai ser mais ou menos assim, a ideia é que dure X tempo, meu nome é Pedro Pazeto, eu sou cirurgião que vai lhe operar, já conversei com a sua mãe, né, que às vezes é criança, tá tudo certo. Então, assim, trazer a segurança que o paciente precisa. Para a gente é mais uma cirurgia. Para o paciente é a cirurgia dele, né? E ele não tem o conhecimento técnico para saber. O importante é a gente dar uma respirada e se dar conta disso. Porque às vezes entra na rotina mesmo e a gente trata como mais uma. O importante é individualizar cada caso, mesmo sendo um caso semelhante, mas a pessoa não é a mesma, né? Ela nunca, as experiências das pessoas são diferentes. Às vezes a pessoa operou já um apêndice, vai operar o ovário, depois vai operar a vesícula, ela já tem uma noção que das outras vezes deu certo, que essa vez a tendência é dar certo de novo. Mas tem vezes que não, tem vezes que é a cirurgia da pessoa. E não é infrequente a gente ouvir isso. Doutor, não vou morrer não, né? E a gente acha até boba a pergunta, porque, é mais mas o paciente não sabe, ele não tem essa condição. Então, independente da situação, e isso acontece muito até com cirurgia eletiva hoje, às vezes. Às vezes a gente faz cirurgias do SUS, vamos dizer assim, que o paciente no ambulatório passou com uma pessoa, e a outra na pré-internação com outra, quem vai operar é outro, quem vai fazer o pós é outro. E ele não sabe com quem que ele faz o vínculo, né? Então a gente precisa, no momento ali que vai fazer, se apresenta, passa confiança, o resultado é outro. Né? Eu gosto muito de imaginar como se fosse eu naquela situação, ou meu pai, a minha mãe, alguém que eu gosto, né, que eu amo, como que eu gostaria que estivesse sendo tratado, né? Como que eu gostaria que conversasse comigo? Que tom de voz que eu acharia respeitoso, eu acharia amigável numa situação de extremo sofrimento, né? Você ter alguém te tratando ali, alguém que vai te cortar, vai te costurar, e você chegar lá de qualquer jeito, sem falar o nome da pessoa, sem se apresentar, sem explicar o mínimo, né? Eu gosto de fazer dessa maneira, eu acho prático, um jeito prático de imaginar. Quando eu me vejo, às vezes, muito já desgastado, né, degradado pelo plantão, e já estou sem paciência, não estou a fim de conversar, aí eu paro e penso, poxa, se fosse meu pai nessa situação, fosse minha irmã, eu ia querer que fosse desse jeito? Não. Então tem que mudar. E eu acho que isso é tão interessante que o paciente o paciente mostra, né, que esse paciente do esôfago mesmo, eu achei interessante que ontem eu fui visitá-lo na UTI e de longe, eu tinha virado o corredor da UTI, ele estava entubado ainda, né, mas já desperto, caminhando para a extubação, ele estava entubado, deitado de lado, e ele conseguia ver no final do corredor. Quando ele me viu no final do corredor, ele já levantou a mão, entubado, e já deu um joinha. Eu achei muito legal a cena, assim, de ver o paciente te retribuindo com isso, né? Quer dizer que o mínimo ali de confiança, de reciprocidade, tá acontecendo naquela relação. E aí, eu acho que é por esse caminho. Já que vocês falaram dessa relação assim com o paciente, tem muito aquela questão que todo mundo fala, se você quiser ter uma relação médico-paciente, faz clínica médica, porque cirurgião é só mão na massa, grosseria, não tem esse contato. Cirurgião opera um quadrado, né, de campo, é isso. Mas não é totalmente assim, né? Não, muito pelo contrário. E na verdade é o seguinte, não é a cirurgia que desumaniza. O cirurgião, ele é mais objetivo, ele é mais prático. E não é a cirurgia que o torna assim. Quem tem esse perfil, normalmente vai para a cirurgia. Né? Mesma coisa que a gente estava comentando do exército. Quem tem o perfil, vai para o exército. Então, a clínica cirúrgica é extremamente importante.
Eu preciso extrair do paciente uma boa anamnese, um bom exame físico, né? E aí eu vou pedir exames ou para confirmar ou para afastar o que eu estou pensando. Quando se conclui na conduta final que a melhor conduta é cirúrgica, aí sim a gente vai fazer a cirurgia. Mas antes disso a gente fez toda a parte clínica, certo? O clínico não, o clínico vai fazer a parte clínica e não tem esse desfecho cirúrgico. Por que muitas vezes o cirurgião talvez seja mais objetivo? Porque a gente está em busca de alguma coisa que a gente consiga operar e resolver. E isso às vezes eu falo para os pacientes, às vezes não, sempre eu falo para os pacientes no pronto-socorro. O que eu preciso definir aqui com a senhora, exemplo, é se a sua doença ou se isso que a senhora está sentindo provém de uma doença que a gente precisa operar a senhora de urgência, senão a senhora vai morrer, ou se não é isso, e aí agora não interessa o que é. Vai investigar depois por que isso está acontecendo. Isso é uma facilidade que a gente cirurgião tem, que é a mesma facilidade que o cirurgião do trauma, que é diferente do cirurgião geral, é um cirurgião geral com especialização para a cirurgia do trauma, tem em fazer uma cirurgia de controle de dano, por exemplo. Uma cirurgia que eu sei que eu vou começar e vou interromper rapidamente sem ter resolvido 100% do problema do paciente. Eu vou possibilitar que ele possa parar de sangrar, parar a contaminação da cavidade, para que ele possa ter uma estrutura fisiológica um pouco melhor, ser melhorado na UTI, para eu fazer uma segunda cirurgia. E a mesma coisa a questão da patologia de urgência. Eu preciso definir se tem alguma coisa que eu precise operar, porque senão o paciente tem risco de vida, ou se não. Sim. E aí ele vai investigar depois. Às vezes essa objetividade é que quem escolheu fazer clínica médica tem um pouco mais de dificuldade. Não é mérito nem demérito. São questões diferentes. Muitas vezes o êxtase do clínico de essência, né, é o diagnóstico. Né? Às vezes um diagnóstico complexo e tudo mais. Como para a gente é o procedimento cirúrgico, para o clínico é o diagnóstico. Então, para ele é muito importante o diagnóstico. E tem essa dificuldade na urgência de dizer, olha, eu não sei o que a senhora tem. Eu não tenho essa dificuldade. Eu digo, olha, eu não sei o que a senhora tem, mas eu sei que não é cirúrgico. E aí tá tranquilo. Vai investigar de ambulatório, entende? Então não é que o cirurgião ele é desumano ou ele é menos humano. Né? Ele só é mais objetivo e mais prático. E mais direto. Direto. Né? E em qualquer situação da vida. Sim. Se pegar cirurgiões em casa, eles vão ter uma decisão mais prática do que o clínico em casa, por exemplo. É que eu acho que é muito objetivo, né? Vocês fazem a anamnese, tem o diagnóstico de vocês vão fazer a cirurgia e pronto, resolveu aquele problema, né? Acho que vem muito até da prática. Tem um grande cirurgião aqui de Goiás que ele fala que o cirurgião ele é primeiramente um bem-aventurado, porque ele consegue ver o antes, né? Chegar a um diagnóstico, tratar e ver com os olhos e ver com as mãos, né, aquele problema que ele diagnosticou e ver a confirmação daquele problema por um resultado de um anátomo patológico, por exemplo. Então, passou por um exame de imagem, passou por perguntas, aquilo virou algo palpável e depois vem algo concreto. Então, essa brincadeira de que o cirurgião é bem-aventurado é por conta disso. Entram na benção da cirurgia. Exatamente. Desde o início a gente está convergindo nos pensamentos. A gente tinha falado, eu acho que você tinha falado de protocolo, mas retomando um pouquinho. Já aconteceu de vocês terem que seguir a intuição de vocês e não os livros? O protocolo em si, o TLS, algo assim? Todos os dias. Todos os dias. O protocolo ele serve para a gente não deixar escapar alguma lesão mais grave, né? Ou ameaçadora de vida. Vamos falar, por exemplo, o ATLS, que a gente está em trauma, né? O que o ATLS preconiza? Quais são as lesões que matam mais rápido? E aí eu vou avaliar o paciente nessas lesões, nessa ordem de lesão que mata mais rápido e vou
tratar à medida que eu for encontrando essas lesões. Não adianta, diagnostiquei lá que o paciente está com sangramento. Ok, vamos pro próximo. Não, trata o sangramento, entendeu? A gente no simulador, vamos pro próximo. Eles faziam sem isso. resolver. Não, se não resolver, não adianta, porque quando tu tá lá no último, o paciente morreu do primeiro, que tu não tratou, que é o que tá mais rápido, né? Mas, fechando parênteses, o protocolo, ele surge para dar um tratamento, um atendimento uniforme, independente de onde esse paciente se encontre. Aliás, o ATLS surgiu assim, né? A Júlia deve explicar nas aulas, né? Foi um traumatologista, confere? Que perdeu a sua família num acidente de automobilístico nos Estados Unidos. E ele percebeu que lá tem centros de trauma, né? Hoje, estruturados, mas assim, num hospital menor que ele foi atendido, ele foi mais bem atendido do que os familiares num hospital maior com mais recursos. E ele buscou entender o porquê. E aí desenvolveu essa questão do que mata mais rápido ser atendido primeiro e criou-se o protocolo do ATLS para que todo mundo tenha esse pensamento de maneira uniforme. Mas o feeling é o tempo todo. É isso. Às vezes tu está examinando lá e tu assim, não tem nada, entre aspas, né? Mas esse paciente não está bem. A cinemática dele foi muito importante para ele não estar apresentando nada. E aí a gente acaba investigando mais a fundo. E aí é onde aparecem alguma coisa. Então o protocolo, ele é importantíssimo de ser seguido. Mas se fosse o protocolo suficiente, a gente seria substituído pela IA, o que não vai acontecer. Porque ela não tem esse sentimento. Então a gente segue o raciocínio clínico e o instinto o tempo todo. Isso na cirurgia é muito comum. Não, esse paciente, os exames estão todos dentro da normalidade, mas ele não está legal. Vamos fazer um vídeo. Às vezes, não, vamos entrar, vamos olhar o que está acontecendo. Pegar no tecido. Né? E aí às vezes a gente consegue buscar. Mas o feeling é o tempo todo. Eu gosto de falar que o protocolo, ele não é um trilho, né? Ele é uma trilha. Ele não é para te engessar na condução do caso, eu só posso seguir por aqui. É uma trilha. É melhor que você siga por aqui porque outras pessoas já seguiram e conseguiram chegar no resultado, seguindo por aqui. Você pode obter o mesmo resultado por outros caminhos? Pode. Mas, para você que não tem talvez tanta experiência, né? Nós, quando estamos recém-formados, talvez seja interessante que nós peguemos esse mapa, né? Essa trilha de alguém que já seguiu por ali, para nós também seguirmos e conseguirmos obter aquele resultado. Então, acho que protocolos são isso. E em cirurgia, né, a gente percebe que, eu estava falando sobre isso agora há pouco, não existe tudo em livro, não existe tudo em artigo. Tem coisas que, como que eu faço, né? Onde que eu vou? Onde que eu disseco? Não tem. Você tem que ter a experiência. Por que você acha que é por aí? Porque para mim esse tecido aqui está com uma aparência diferente do outro tecido. Então é nesse plano aqui que eu tenho que dissecar para chegar em tal lugar. Isso não tem livro. Esse é um conhecimento que ele vai se passando por gerações, mas também com o treinamento e a exposição continuada a diversas variáveis. Para que você monte um banco de imagens, um banco de texturas na sua mente, para que você consiga aplicar isso depois em situações futuras. Por isso que eu falei que a cirurgia também é transformação. Porque você aprende até essas questões de textura, de cheiro, né, de visão, de consistência. Isso tudo faz diferença. Me lembrei de um caso, falou que nem tudo está nos livros. Eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro, e aí eu trabalhava em São Gonçalo, nos domingos. Sempre trabalhei nos domingos da minha vida. Fazia plantão em São Gonçalo, que é Grande Rio. Era um hospital referência da região, ali, um hospital de referência em trauma, inclusive. Mas nesse dia chegou um paciente com uma angina de Ludwig, um abscesso gigantesco, né, em região cervical, invadindo o mediastino, com um foco odontogênico. Então, o bucomaxilo ia entrar para fazer a drenagem e pediu para a gente acompanhar, porque possivelmente teria que fazer uma traqueostomia nesse paciente, né, e talvez drenar a região cervical. E o paciente entrou caminhando, estava com dificuldade, mas estava conversando, uma infecção grave, mas o paciente estava conversando.
Quando o anestesista foi induzir, ele não conseguia deitar, porque tamanho era o abscesso que comprimia via aérea e ele se sentia desconfortável. E aí nos chamaram, eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cricotireoidostomia nele sentado, com anestesia local, só para ele ter uma via aérea. Quando deitar, a gente converte para traqueostomia. Estavam os acadêmicos juntos ali e tudo. E já desde naquela época era só o medicurso, né? Isso aí foi 2012, talvez. Já dava pra falar aquela época. Era o medicurso, o famoso, né, da época. E o pessoal já estava mais focado só em questões para prova de residência e pouco estágio, né? Que o que estava contando mais já eram as questões. E eles estavam lá para acompanhar o procedimento, e aí o anestesista disse assim, não, faz o seguinte, fica tranquilo, eu já anestesiei vários desses aqui, normalmente eles não conseguem deitar pelo desconforto que sente, mas não tem uma compressão tão importante e eu vou entubar, vou fazer uma sequência rápida e vou entubar. Falei, não, então peraí, deixa eu paramentar aqui, né? Deixa eu me arrumar todo, fiquei todo pronto lá, montei a bandeja, tudo certo. É dito e feito. O anestesista deitou, induziu, né? Fez sequência rápida, o paciente parou de ventilar e ele não conseguia entubar e não conseguia ventilar. Chamou outro anestesista que não conseguia entubar e não conseguia ventilar. E saturação caindo e o pessoal ficando ansioso e nervoso. Tava só eu e o Buco ali na sala. Quando tava próximo de 0 a saturação, o anestesista, não, vai lá, pô. Aí eu fiz a incisão, tudo infiltrado. Aí tu já não tem textura de tecido, tu já não tem coloração de tecido, tu já não sabe o que é o que, a gente fica naquela correria. Resumindo um pouco o quadro, o paciente começou a desaturar, em algum momento o anestesista disse assim, vai parar. E eu na minha cabeça veio o paciente entrando, caminhando, conversando de um braço dado com a esposa. Eu falei, cara, esse cara não pode morrer. Ele entrou caminhando no hospital, entendeu? Aí eu pedi para chamar um outro colega cirurgião, porque o Buco estava mais assustado que os acadêmicos, porque, né? Tava todo mundo de olho grande. No que o outro colega entrou na sala, eu falei assim, já estava ali envolvido, eu pensei, não, vai ser agora, vou dar um jeito. Quando ele disse, vai parar, eu falei, não, vou dar um jeito. Aí eu fiz a incisão onde eu achava que era, entrei com a Kelly, no que eu fiz a abertura, deu aquela mudança de pressão, né? Aí o paciente inspirou, assim, e fez até barulho, né? Quando ele inspirou. E aí a saturação começou a subir. E aí esse meu colega que tinha entrado na sala vibrou assim. E aí olhou para os acadêmicos e disse assim, e apontou o dedo em riste assim, isso não tem no medicurso. Então essa é a questão. Nem tudo está nos livros. Esse tipo de situação eu nunca mais esqueci, pois faz 15 anos quase. Eu nunca mais esqueci dessa situação. Toda vez que chamam a gente para entrar junto numa angina de Ludwig, eu lembro desse caso. E toda vez eu conto. O Vitor já ouviu eu contar umas 10 vezes, cara. Porque fica marcado. Então, a prática é extremamente importante. Né? E voltando àquela questão do que nos diferencia de antes e de agora, essa questão da prática. Eu digo, com a prática, a gente acaba conhecendo o cego dormindo e o manco sentado, né? Então, essa é a questão. É o feeling que a gente vinha falando. Então, todo mundo está assistindo a gente, né? E tem muitas pessoas que não sabem a diferença de urgência e emergência. Vocês poderiam simplificar pra gente? Pra eles. Urgência é aquilo que precisa ser resolvido logo, né, de preferência nas próximas horas. Aí existem muitas questões teóricas de 12 horas, 24 horas, enfim. Então, nas próximas horas, algo que seja resolvido nas próximas horas. Já com risco de causar algum dano reversível ou não à pessoa, né, à integridade da pessoa. Já a emergência é aquilo que precisa ser resolvido de imediato. Não há espera, não há... não, vamos esperar reaferir os sinais, né, coloca lá na classificação, deixa em observação. Não. A emergência é aquilo que precisa ser resolvido de imediato. A nossa principal representação aí do que seria uma emergência é a parada cardiorrespiratória. Né? Mas nós também temos a questão da insuficiência respiratória aguda, por exemplo, uma anafilaxia, que você não pode esperar para resolver. Né? E as urgências aí tem uma lista interminável aí de coisas. O que eu acho importante, mas independente da definição,
é que a urgência e a emergência, ela visa o paciente. Então, eu preciso, por exemplo, na urgência resolver nas próximas horas, com risco de um desfecho final do paciente. A emergência, eu preciso resolver imediatamente, com risco de um desfecho desfavorável para o paciente. Não é porque o familiar está exigindo que já pediu 2, 3, 4 vezes. Não é porque a gente já pediu um parecer e ninguém até agora respondeu, então eu estou solicitando o parecer de emergência para vir logo. Qual que é o problema? Estava comentando isso exatamente ali fora com o Vitor. De um parecer de emergência que eu respondi que não tinha nem urgência na questão. Mas o familiar estava insistindo, então pediram de emergência. Qual que é o problema? É a gente banalizar o termo, e aí é que nem a história do Pedro e do Lobo. Uma hora vai ser verdade e ninguém vai acreditar. E aí o desfecho do paciente vai ser desfavorável. Né? Então, assim, a classificação é amarela, não é porque eu quero burlar e o paciente não tem direito a ser atendido aqui, eu vou botar amarelo para ele ser atendido. Ele é amarelo porque ele precisa ter uma certa prioridade, ou ele é laranja e vermelho porque ele precisa ter uma certa prioridade. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. A urgência e a emergência em relação ao desfecho do quadro do paciente. E não por algum problema administrativo que esteja sendo gerado e que eu quero resolver o quanto antes. Não é o quão rápido você quer a resposta. Você, solicitante do parecer, quer a resposta. Exato. E aí a gente vai entrar numa outra situação de, por exemplo, de consulta, né? Eu vou na UPA, eu vou na emergência porque eu quero resolver o meu problema logo. Mas às vezes não é um quadro que te demande risco de vida. Tu está há 3 meses com uma dor lombar. Aí tu vai na emergência e quer que seja resolvido naquele dia, porque hoje está doendo mais que antes, mas não é uma emergência. E você perguntou quanto tempo tem que você está com dor? Tem 8 meses. Vai de madrugada. E aí qual que é o problema? Claro que a minha urgência sempre é mais importante que a urgência do outro, né? Sim. Mas o que a gente tem que ter em mente é isso. Às vezes um familiar meu vai precisar, por exemplo, de uma viatura do SAMU, que eu estou solicitando, porque ele está numa insuficiência ventilatória aguda, mas a viatura do SAMU foi disponibilizada para uma outra situação que talvez não fosse urgência, momento, mas que o cidadão demandou e deu uma floreada no caso para conseguir a viatura. E talvez em algum dia seja a mãe desse cidadão que não vai ter o atendimento porque o outro floreou. Então, acho que é muito importante isso, não só da classe médica e de profissionais de saúde, mas que a população entenda isso como um todo. É mais grave quando parte de dentro de um hospital, de profissionais da saúde, essa situação, eu quero resolver logo porque o familiar está me incomodando, então eu peço um parecer de emergência, porque a gente acaba que acredita quando né? Alguém que tem o conhecimento, mas é importante que todo mundo tenha essa consciência de que às vezes o meu problema não necessariamente é mais importante que o problema do outro. Aí a gente vai voltar à questão dos valores, né? Do respeito e tudo mais. Né? Sim. E dentre os casos que vocês atendem, vocês 3, tá? Todos os dias, assim, qual que vocês falam que... amanhã vai ter esse caso. Depois de amanhã também vai ter um caso mais... Os casos mais recorrentes que tem. Deixa a Júlia falar um pouco, ela só perguntou até agora. Mas aí eu tô voltando a uma parte que não é a realidade dos meninos, né? Em relação à parte da clínica, acho que dentro da unidade de emergência, os casos que a gente mais atende seriam suspeitas de AVC, hemorragia digestiva e dos mais comuns, assim, todos os dias a gente sempre vai ter isso, né? E pacientes com sepsia, algum processo infeccioso, esses voltados aos que já estão internados na unidade, na maioria das vezes, que chegam pra gente, né? Então, acho que focado na parte clínica seriam essas 3 patologias que a gente sabe que o dia que a gente vai dar plantão, a gente vai atender algum desses casos. No ambiente cirúrgico de urgência e emergência, né? Falando de casos não trauma, acho que o Pazito pode falar dos casos de trauma aí que são mais comuns. A gente tem principalmente apendicite aguda, né? Casos de colecistite e pancreatite aguda. Então, a maioria é relacionada ao sistema digestivo, né? Essas inflamações agudas, né? Sendo 2 delas demandam cirurgia com recorrência. A pancreatite já não é sempre que demanda cirurgia, mas que é um paciente que geralmente fica internado aos cuidados da cirurgia geral para
sabendo que a maioria das vezes é uma pancreatite litiásica, para que em algum momento seja operado da vesícula. Na verdade, assim, o que a gente com certeza vai atender é dor abdominal. Seja ela de causa cirúrgica ou não cirúrgica. É por isso que eu falo da importância de quem está mais na ponta da linha ainda do que a gente acaba que está já num hospital terciário, né? Acaba sendo referenciado. Mas quem está lá no pronto atendimento mesmo, da UPA que seja, servindo aqui como exemplo, consiga diferenciar o que é um abdômen cirúrgico de uma dor abdominal que não é cirúrgica. Né? Gastroenterite dá dor abdominal e não é cirúrgico. E eu arrisco aqui dizer que uns 80% dos quadros de dor abdominal que a gente atende, no momento da anamnese do exame físico, a gente já consegue definir que não é cirúrgico. Então, isso sobrecarrega o sistema, né? Porque, bem ou mal, uma coisa é eu avaliar, o Vitor avaliar, o cirurgião avaliar o paciente e pensar se vai ser cirúrgico ou não, em raciocinando não sendo cirúrgico, mandar esse paciente com um tratamento adequado de alta. Outra coisa é um paciente que já foi visto por algum médico, já foi colocada uma expectativa em cima dele e do sistema de regulação de que ele pode precisa ser de uma avaliação do cirurgião, né? que pode ser um quadro cirúrgico. Quando ele chegar para o cirurgião não vai liberar sem o exame de imagem. Mesmo que ele ache que poderia ser liberado, mas já teve um profissional que viu e disse, olha, é cirúrgico, mesmo não sendo especialista. E aí vai sobrecarregar o fluxo. E aí vai chegar o paciente que realmente precisa do exame de imagem e vai esperar 6 horas pelo exame de imagem, porque eu tenho 100 pacientes na frente. Isso não é infrequente acontecer. Então eu volto de novo àquela questão. Tenham a coragem de tomar condutas, entendeu? E o conhecimento para a conduta correta. Né? E a gente gera uma expectativa no paciente também, né? Ele sai lá da unidade para avaliação do cirurgião. Ele não sabe que o cirurgião vai avaliar e não vai ser cirúrgico. E realmente quase todos que eles atendem, a gente tem que retornar para a unidade. Tem uns, às vezes, que até vem com diagnóstico, né? Eles falam, é uma provável gastroenterite, mas solicita avaliação. Sendo que a gente já tem o diagnóstico. Então, acho que gera essa expectativa no paciente e eles ficam decepcionados também. E em relação, acho que até para a gente poder passar para quem tem vontade de fazer cirurgia, vocês teriam alguma outra dica? Que vocês já falaram das ligas, falaram dos estágios, mas vocês têm alguma outra dica para as pessoas que, né, estariam do lado de vocês sendo mais objetivos e com essa vontade de fazer cirurgia? Venham para a luz. Tá vendo, né? Não, é o seguinte, de novo, quem quer fazer cirurgia, faça. Quem quer fazer clínica, faça. Eu quero fazer cirurgia, mas eu acho que são muitos anos de dedicação para um retorno financeiro baixo e eu vou viver de plantão. Tua paixão é essa? Faz, cara. Entendeu? E aí tu vai viver feliz e que vai ganhar um dinheirinho ainda em cima disso. As contas vai dar para pagar, fica tranquilo. Então, eu acho que a pessoa tem que fazer o que precisa. Agora, o cirurgião ele precisa de desenvolver algumas habilidades que o clínico muitas vezes não precisa. Uma motricidade fina mais aguçada. Eu não vou dizer que o cirurgião tem que ser ambidestro, mas ele tem que saber, no mínimo, trabalhar com a mão não dominante, né? E, então, às vezes, eu me lembro quando eu decidi fazer cirurgia, eu comecei a fazer castelo de carta, para treinar ali o tremor essencial e não sei o quê. Legal. Comecei a cortar com as duas mãos, para mudar um pouquinho. Então, são alguns detalhezinhos que vale a pena desenvolver. E, basicamente, é isso. Assim, o principal, eu costumo dizer nos alunos, né? Ninguém vai sair da disciplina de clínica médica ou de habilidades cirúrgicas sabendo fazer um procedimento, até porque esse não é o foco. Quem quiser saber fazer o procedimento vai fazer a residência. Mas tem que ter um raciocínio clínico cirúrgico, tem que ter uma certa habilidade, motricidade fina, diferenciada. Então, acredito que seja isso. Basicamente, já busque desenvolver habilidades que você não tem ainda. Eu digo para observar se você gosta das doenças que você estuda sobre clínica cirúrgica, né? Se você gosta de, detectei uma hérnia, detectei um megaesôfago chagásico, né? Vi o exame, o RED, sobre classificar direito. Então, se você gosta, se você se empolga, e eu sempre fui assim, né? Eu era empolgado com essas questões no ciclo pré-internato, no internato também, né? E eu vendo que eu gostava de mexer com isso, eu falei, poxa, provavelmente eu vou gostar da especialidade cirúrgica lá na frente, né?
tinha muitas habilidades que eu tinha que treinar. Né? Habilidades motoras, principalmente, questão de ficar sem dormir, né? Sabia que eu ia ficar muito tempo sem dormir, ficar sem comer, ficar sem ir no banheiro, né? Isso aí é normal, às vezes você não pode. Ou você escolhe ou um ou outro. Mas a primeira coisa era saber se eu gostava de lidar com aquelas doenças. Por exemplo, eu nunca gostei de lidar com as doenças da reumato. Então, eu sabia do que eu não gostava, pelo menos. Reumato, né? Reumato não é uma área muito legal. Ainda bem que tem quem goste, né? Isso é bem, importante. né? Precisa então, ter. E, de novo, o que serve pra gente não necessariamente serve para vocês ou para vocês, né? Uhum. Cada um tem que entender qual que é o seu prazer, né? Onde é que se sente melhor e buscar esse objetivo final. Ah, mas dá pouco dinheiro, mas paciência. Esses dias a minha filha mais velha, ela já está nessa de 9 anos, mas já quer decidir o que vai fazer da vida, né? Aí a gente estava no carro, ela perguntou assim, ô Vitor, ô pai, qual é a profissão que dá mais dinheiro? Ela disse, não, filha, qualquer coisa que tu fizer, que gostar, né, trabalhar bem, tu vai ganhar dinheiro. Eu disse, não, eu quero saber aquela que dá mais dinheiro de todas. Eu disse, filha, qualquer coisa que tu gostar de fazer e trabalhar muito, vai ganhar bem, vai ganhar muito dinheiro. Ela disse, pai, você trabalha muito e não ganha muito dinheiro. Nossa! Ela disse, contra esse argumento eu não tenho, contra fatos não há argumentos. Mas é isso, faça o que goste que você vai viver feliz. Nesse contexto, assim, vocês acham que a nossa graduação, que as universidades de hoje, né, formam um estudante para, assim, deixa o estudante preparado para uma sala de emergência? Vocês acham que eles já chegam lá e têm uma preparação, assim, boa, desde a graduação? Talvez, em conhecimento técnico, as pessoas tenham sido preparadas, talvez. Né? Porque os professores falam sobre isso, né? Existem os protocolos que são retomados durante a faculdade. Então, talvez, né? Isso tem que ser medido. A questão de conhecimento técnico, ele é inserido, né? Ou pelo menos apresentado. Agora, saber se... É um tripé, né? Conhecimentos, atitudes e habilidades. E as atitudes e habilidades estão sendo trabalhadas, isso daí talvez a gente não possa falar o mesmo, né, em relação ao conhecimento. E aí, se você tem só o conhecimento, numa situação de uma emergência que você está coordenando, né, como o único médico talvez ali daquele pronto-socorro, se faltar atitudes, se faltar habilidades em você não vai conseguir conduzir adequadamente. Você pode saber tudo, do início ao fim, como que é um edema agudo de pulmão, né, numa urgência, uma emergência hipertensiva. Mas se você não consegue lidar com a equipe que está ansiosa por conta daquilo, você não tem a iniciativa de ir lá indicar tal medicação, mesmo sabendo os riscos, de indicar uma intubação, mesmo sabendo os riscos, né, ter essa iniciativa, ter essa atitude, ter a habilidade, inclusive motora, né, de fazer esse tipo de procedimento, ter calma, ter controle emocional para isso, de nada adianta o conhecimento. Eu acho que isso vem muito também até do que eles estavam falando, da questão de vocês terem a teoria, terem os outros eixos também, inclusive os dois dão aulas de habilidades, mas não terem o desenvolvimento pessoal. Porque eles dão aula para vocês e são 20 alunos, ou às vezes, né, 80 alunos na sala. Então, por mais que eles tentem, às vezes tem uma coisa ou outra que vocês não conseguem absorver. E aí eu acho que vem da questão de partir de vocês o interesse por se desenvolverem, por às vezes terem um foco mais individual, né? De tirarem dúvidas ou às vezes de correrem atrás. Por isso que a gente sempre fala, né? Dessas questões de capacitação, de questão de vocês correrem atrás de cursos de formação. Então, eu acho que vocês vão se desenvolvendo com o que a faculdade tem. Mas se fosse o suficiente, só isso, todo mundo formava igual, né? E a gente não vê isso. A gente vê médicos que são muito mais capacitados do que outros nos locais que a gente trabalha. Então, acho que vem também um pouco dessa parte, né? Não, realmente, aí tá a importância de fazer mais cursos por fora da faculdade, ver mais essa questão da prática, treinar as habilidades. Isso é importante mesmo. Não sei se o Patrito quer complementar com alguma coisa. Não, acho que disseram tudo. Ninguém se forma preparado. Tá? Por mais estágio que tenha tido, na hora que é a gente que tem que definir e bater o carimbo lá e tomar a conduta,
Eu lembro que o primeiro livro que eu comprei depois que eu me formei, eu ganhei de formatura um cartão, aqueles vale presente, um vale livro. Foi um manual de urgência e emergência. Eu andava com ele para cima e para baixo. E hoje em dia tem os aplicativos. Mas ninguém se sente preparado. O importante é acreditar no seu conhecimento, desenvolver as habilidades necessárias, as atitudes necessárias e as habilidades e atitudes e o conhecimento, como a gente comentou, como o Vitor comentou, e buscar o autoaperfeiçoamento e o autoconhecimento para entender, não, pô, essa situação eu não me dou bem, não gosto de atender criança, me sinto mal. Pô, quando chegar uma criança, pede para alguém olhar junto, entende? Então, nesse sentido, quando chega tal situação, eu entro em visão de túnel, preciso que alguém me chacoalhe, preciso dar uma olhada para os lados. Então, já cria isso, chegou o paciente, né? Eu comecei a ver que eu estou olhando, não, dá uma respirada, olha para os lados, sabe? Conta até 10 e aí volta para liderar, porque o médico, ele é o líder. Ele tem que saber fazer, mas principalmente ele tem que saber delegar e orientar. Isso é o fundamental. Ninguém se forma preparado, mas tem uns que se formam menos que os outros. É igual quando a gente está no simulador da doutora Júlia aqui. Nossa. E então a importância é buscar cada vez o aprimoramento, a formação mais adequada. É uma bagunça, né, professora? Porque no simulador eu faço justamente isso que você falou. Eles falam assim, eu quero acesso. Mas para mim não funcionou o acesso se alguém não falar que foi funcionado. Eles falam, mas eu pedi. Eu falei, mas ninguém falou se fez. Aí eles ficam bravos comigo. Mas isso acontece, Leis. Alguém pega acesso. E aí, se tu não verificar, daqui a pouco diz, faz a medicação tal, mas tá sem acesso. Pô, mas eu já pedi para fazer. Então, não é o alguém pega acesso. É assim, Laís, pega um acesso agora aí, membro superior. Ela faz igualzinho. É isso. Aí daqui a pouco diz assim, Laís, já pegou acesso? Aí tu pega o acesso, paciente com acesso. Aí eu já sei. Então, a tal comunicação em alça fechada. Né? Mas isso são habilidades que vão sendo desenvolvidas. Na graduação, especificamente, muitas vezes ela vai passar ao largo porque é muita gente. É muita gente que a gente não consegue dar a individualidade. É o que eu falei, né? Porque a gente tem que definir. Quem quer aprender e aprofundar um pouco mais, consegue. Mas o que não está muito afim, também consegue não aprender. Né? Não, que eu digo, que não está muito afim também consegue não aprender. Mas em algum momento vai precisar. Então, acho que vale a pena aprofundar, seja extensão, estágio, cursos extracurriculares e etc. Acho que são fundamentais. Ligas, né, que a gente vinha comentando, são fundamentais. Até porque, por parte das ligas, a gente consegue participar de estágios e tem doutores que deixam a gente fazer alguma coisa, dependendo do hospital. E ajuda muito, né, já saber como é que é na prática. E pra gente já começar a fechar, assim, o episódio, eu queria perguntar pra todos vocês. Qual foi o caso, assim, mais marcante? Eu sei que você falou daquele do abscesso, mas, tipo assim, se teve outro, e pra vocês também, se teve um caso marcante na trajetória de vocês, que vocês falaram assim, existe uma Júlia antes e depois desse caso, que mudou vocês? Eu não sei se eu falei perto do microfone. Eu acho que esse caso, inclusive, eu já contei 70 mil vezes, né? Que foi aquela paciente da hemorragia digestiva que eu atendi. Que eu fiquei com uma paciente, vou resumir para não ser uma coisa muito longa, mas eu fiquei atendendo a paciente por 48 horas. Ela ficou comigo, era uma paciente que chegou por hemorragia digestiva e ela chegou com um sangramento muito volumoso. A gente fez quase 30 bolsas de sangue nessa paciente no decorrer do tempo. E ela estava conversando quando chegou, pedia desculpa todas as vezes que ela, né, tinha os vômitos e sujava o lençol, porque ela falou que ela estava com vergonha de terem que trocar ela várias vezes e eu vi essa paciente piorando. E até ela ter uma parada cardíaca, ser entubada, tudo. E depois foi para o procedimento, realizou o procedimento, saiu bem. Depois de ter ficado lá, acho que ela ficou no internado uns 20 dias. E ela chegou conversando, foi embora bem, sem sequelas da parada. E aí, naquele momento, você vê assim, ela ficou parada, se não me engano, foram uns 12 minutos. E aí você vê que se você faz as coisas conforme o que você vê, que você entende que é certo, presta o atendimento para o paciente da maneira mais adequada, você pode ter um desfecho favorável, você pode ter uma solução. Porque às vezes a gente fica um pouco angustiado com tantas coisas que a gente faz, o paciente não melhora e às vezes a gente perde esse paciente.
Mas eu acho que ela, para mim, foi uma paciente que conseguiu me mostrar justamente isso, da dedicação com aquele paciente, você aplicar o que você sabe e você ter um retorno dela ter saído bem, sabe? Então, para mim, foi a paciente que me marcou justamente por eu ter visto ela chegar bem e piorando e para o pior desfecho possível que a gente imaginava para ela, que a gente até passou para a família sobre a gravidade no caso dela, e depois ela ter saído, sabe? Então, para mim, foi essa paciente. Interessante. Não vou dizer todos os dias, mas com frequência a gente tem casos que nos trazem uma satisfação pessoal ou uma reflexão mais aprofundada. Eu vou trazer um exemplo de uma paciente na residência ainda. Uma paciente, de novo, estava em residência em Porto Alegre. Essa paciente veio de Guaíba, que é grande Porto Alegre, uma cidadezinha do lado, como se fosse, sei lá, Senador Canedo e Goiânia. E era um trauma esplênico. Ela tinha uma lesão de baço. E essa paciente... resumindo, ela não vou saber os detalhes, não vou lembrar os detalhes, mas ela demorou na transferência. Ou seja, alguém demorou para fazer o diagnóstico, ou para suspeitar do diagnóstico, e demorou para tomar a conduta de transferi-la para o centro mais adequado. Essa paciente acabou evoluindo para uma PCR na sala de trauma, na sala vermelha, a gente fez a toracotomia, não tinha nada. Quando foi o óbito, acabou que, tentativa de medida heróica, a gente fez a laparotomia na sala de emergência também, que não é a melhor conduta, mas era a tentativa, e a gente viu que tinha um trauma esplênico e não era dos mais importantes. Mas a paciente acabou falecendo com 15 anos. E por uma falha na suspeita ou na identificação da deterioração clínica dessa paciente brevemente, né? Então, uma paciente que, uma lesão de baço podia ter sido facilmente resolvida, acabou indo a óbito por essa questão. Então, a importância da gente detectar a deterioração antes de que ela aconteça, ou a possibilidade de deterioração antes de que ela aconteça. Esse foi um dos casos. Outro foi esse menino de 13 anos, saiu para andar de bicicleta, bateu num caminhão lá, a gente fez o que tinha que fazer. Graças a Deus conseguimos tirá-lo num primeiro momento, mas acabou também num desfecho não muito favorável. E existem outros casos de desfecho favorável também, que me lembram e que me mostram a importância da gente não desistir de trabalhar como equipe. Teve uma paciente que teve uma lesão hepática grau 5, depois de um capotamento. A gente optou por fazer um tratamento não operatório. Eu estava de plantão, eu botava a relógio para despertar a cada 2 horas para ir lá vê-la na UTI, ver como é que estava, se tinha dor abdominal, tinha algum sinal de deterioração, etc. E graças a Deus essa paciente evoluiu bem, sem precisar do tratamento cirúrgico. Mas aí precisou da equipe da UTI, do psicólogo, do fisioterapeuta, tudo aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, né? Da função da equipe multidisciplinar. Então, assim, inúmeros casos. Até porque eu sou mais velho e não tenho mais tempo, eu tenho mais casos. Esse é um bom caso para contar. Mas todos os dias, graças a Deus, a gente tem esses exemplos que acabam nos mudando e nos moldando de alguma maneira, né? Nos trazendo algum certo grau de reflexão e nos fazendo evoluir como médico e como ser humano. Bom. Eu acho que é bem isso. A gente que lida com cirurgia de urgência e emergência, todo plantão praticamente tem um caso que te muda, assim. Eu tenho um caso da residência, que esse me marcou muito. E geralmente são esses de desfecho não favorável, né? Os que marcam a gente. Sobre um paciente que complicou com uma fístula digestiva. E aí eu lembro de que eu, como R1 ainda, vi uma secreção no dreno, mas não atribuí tanta importância àquela secreção, que o estado geral do paciente estava bom também. E no outro dia essa secreção aumentou a quantidade e ele piorou o estado geral. E aí eu lembro que foi uma cirurgia às pressas, assim, os staffs muito nervosos. E eu lembro de um R+, me puxando muito a orelha por causa disso. E, poxa, como é que você não reconheceu? Tava na cara que era uma fístula. Eu, cara, me desculpa, eu não sabia. E eu fiquei por muito tempo me culpando, assim, poxa, como eu não reconheci que era uma fístula, né? Mas, na verdade, eu não tinha arcabouço para reconhecer de fato, não tinha experiência para reconhecer aquilo ainda, né? Era imaturo. E eu acho que daí a importância de você se especializar, de fazer uma residência, de você ter essa malícia diante de algumas coisas, né? E
um dos vários casos que me marcaram. Né? Teve também, esses casos de quase morte na cirurgia do trauma, eles são bem marcantes, de um esmagamento pélvico por um ônibus, que a paciente chegou chocada, quase parando, só que conversando ainda. E aí a gente subiu ela para o centro cirúrgico, fizemos o tamponamento, a estabilização pélvica, em mais ou menos 30 minutos. Né, tudo isso, e ela estabilizou na sala cirúrgica. Né, acabou estabilizando, parou de sangrar, não precisou de mais transfusão. Então, a gente, vamos dar condições à família, pelo menos, de vê-la, né? Uma semana depois, ela acabou não resistindo por conta de uma infecção de partes moles, que teve um desenvolvimento da coxa e paciência, né? O terceiro pico de mortalidade do trauma. Mas são alguns casos assim que nos marcam, né? Tanto para melhor quanto para pior, de eu vou melhorar, ou então, eu consegui ser bom para conseguir conduzir isso aqui, então vou manter nesse caminho também. Acho que tem diversos exemplos nesse rumo aí. Acho que esses casos levam, assim, lições para vocês, né? Para a vida, aprendizado. Sim. Acho que pra gente encerrar, queria saber se vocês queriam deixar mais alguma mensagem. Sei que vocês já falaram, mas se vocês queriam acrescentar alguma outra coisa para os alunos mesmo, assim. Eu queria dizer que, assim, a medicina vale a pena, tá? E vocês vão ter gratificações na carreira de vocês, vão ter satisfações, vão ter algumas perdas, mas que vão fazê-los amadurecer também. Mas eu acho que é importante, e o principal é ter a noção de que a medicina, ela se trata de pessoas. Ela não se trata de dinheiro, que a gente já falou várias vezes aqui. Ela não se trata simplesmente de satisfação pessoal. Ela é sobre pessoas, ela é sobre servir. Então, o ideal da medicina é a gente buscar fazer o bem ao próximo. E eu tenho existe um manual de vida e de comportamento que foi escrito aí há mais de 2000 anos, que eu utilizo diariamente, assim, buscando alguma informação sobre um caminho mesmo a traçar, como é que a gente pode se comportar e tudo mais. E ontem eu estava lendo e pedindo um direcionamento para cá, para ver se tinha alguma mensagem para passar para os alunos e etc. E me apareceu na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que, fazendo um contexto, né? O pessoal de Tessalônica lá estava meio angustiado, que as coisas não estavam andando muito bem, como às vezes a gente fica na vida, né? Fica na medicina pensando, pô, eu tô sempre de plantão, não consigo voltar para casa, e a gente pede uma direção. E lá no capítulo 3, Paulo fala para eles assim, se eu não me engano, no versículo 13, não vos canseis de fazer o bem. E esse é o principal. Né? A gente tem que buscar a ciência, tem que buscar a sabedoria, e aí em Provérbios a gente vai ver que o caminho para a ciência e para a sabedoria é o temor a Deus. Então, eu acho que se trata disso. Se trata de manter o temor a Deus. Afinal de contas, eu acredito que a medicina não é uma escolha nossa, a gente é escolhido para fazer, para servir como instrumento. E não que a gente não se canse de fazer o bem, sempre visando servir o paciente. Esse aí, eu acredito que é o conselho, se eu pudesse dar algum. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas que serve para mim, eu acredito que pode servir para muita gente. Muito bonito, doutor. Falou tudo, né? Muito que acrescentar. Acho que o que eu posso dizer demais é de que aqueles que já estão, né, na medicina, se estão encontrando alguma dificuldade, não estão se achando, né, dentro da medicina também, apesar de a gente dar um bom exemplo de pessoas que são extremamente contentes com o que fazem, né, no dia a dia, persistir, né, igual a gente estava comentando, toda vez que você achar que não dá mais, sempre tem mais um pouco. Isso tem até um termo que é muito utilizado na ideologia militar, que é o tal do Shivunk, né? Quando você acha que chegou no seu limite, existe pelo menos, e essa porcentagem é extremamente polêmica, extremamente variável, né, de acordo com as referências, existe pelo menos mais 60% a 70% da sua capacidade guardada, que ainda te faz ir mais à frente.
E isso, a prova disso é principalmente nas provas físicas, né, que nós fazíamos lá. E quem dirá na nossa vida profissional, acadêmica, né, por que não pode ser também aplicado. Então, acho que a mensagem é essa, para persistir, né, se tornar um leão aí realmente, uma leoa aí, mostrar que você é imortal, é invencível, né, que quando uma tarefa é concluída, quando vocês concluírem a faculdade, as coisas melhoram. O pessoal fala que piora, mas depende. Está gostando desse episódio? Na verdade, mudam-se então as responsabilidades. Conosco e aguarde a parte 2. Você começa a fazer muito mais o que você realmente gosta. Então, por isso que invistam no que vocês realmente gostam agora durante a formação, com ligas, com estágios, com congressos, né? Porque depois, quando vocês se formarem, a possibilidade de vocês viverem do que gostam é muito maior do que esse curto período de 6 anos, que é curto, passa rápido, passa muito rápido, que vocês estão vivendo agora. E no final de tudo isso, você tem só gratidão, né? É tudo muito gratificante. Acredito nisso. E queria falar mais alguma coisa? Não, só para pegar esse gancho da gratidão, e realmente a gente tem que ser grato nos dias que dá tudo certo, tudo, né? nos dias que não dá certo, porque a gente levou como aprendizado. Eu acho que essa mensagem final da gratidão ela é fundamental também. Sim. A gente deve ser grato o tempo todo. Quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso. Eu só queria agradecer por vocês terem aceitado. Quando os meninos me pediram para falar, eu pensei em chamar logo vocês dois. Eu queria agradecer por vocês terem aceitado o convite. A gente que agradece. Foi disposição. Um bate-papo muito obrigada, muito bom. doutores, por terem vindo, participado. A gente espera vocês em episódios futuros, né, também. Quem sabe, a gente vai melhorando com o tempo também, nossos primeiros. Muito obrigada por ter participado, conduzido, me ajudado a conduzir. Ela é ótima. Só pra enfatizar esse... Olha que ela nem tá rodando comigo agora. Mas eu rodei, eu vou rodar semestre que vem. É por isso. Aí já puxa um saco, que aí semestre que vem, né? Vê se tem Já condição. garantindo a nota. Até parece, né? Até parece. Desse jeito as pessoas vão achar que eu sou brava, né? Então, um pouquinho. Quem sabe? Talvez. E é isso, muito obrigada, gente. Obrigado. Obrigado.